A partir desse conceito de sintropia e entropia, entropia emite, sintropia acumula, certo? É que a gente vai pensar a agricultura conforme proposto por Ernest, né? Então, essa condição, Ernest traz para a gente o seguinte: os seres vivos é parte de um instrumentário do planeta Terra que o planeta Terra dispõe para realizar a estratégia sintrópica de ser. Então, há bilhões de anos atrás, quando começou a surgir a vida na Terra, era a proteína, né, que se formou no início, não era nem os seres, não era nem o micróbio, a bactéria, né, era a articulação química que começou a oferecer condições para aparecer a vida, né? Então, é a vida, ou seja, os seres vivos, que faz com que a sintropia da Terra se transforme na beleza que ela se encontra. Ou seja, a condição sintrópica da Terra ser. Então, essa frase de Ernest, ela é muito significativa para a gente entender esse fenômeno, né? Nesse sentido, a vida organiza o fluxo de gases, minerais, água, promovendo as transformações e a acumulação de energia. A acumulação de energia resulta em abundância. Então é o ser vivo. Por que isso é importante? Para a gente, quando fizer agricultura, a gente vai entender o papel do fungo, da bactéria, da formiga, né, tu quer chamar de praga, certo? Ou seja, que todos os seres que existem na natureza é uma rede, como ele falou, é um instrumentário que a Terra utiliza para acumular energia. Sendo o homem o único animal que destrói a sua própria casa. É o único. Nenhum outro animal, cupim, formiga, o que vocês pensarem, destrói a casa. O leão, a onça, certo? E aí criou-se nessa relação o conceito de predação. Aqui a onça é predadora. Então é sempre aquele conceito de que um animal está destruindo alguma coisa. A onça não sai comendo tudo quanto é bicho que encontra pela frente, não. O leão não sai acabando com a manada, não. Ele vai pegar os mais velhos, os mais fracos, os doentes, que é mais fácil. E deixa a manada viver na sua melhor condição para reproduzir mais. Então é essa a lógica, né? Então esse instrumentário tem como fundamento a vida. E se a gente quer recuperar uma situação qualquer, uma área, é só a gente introduzir vida naquela área que produz água, ou seja, é a vida quem move a condição sintrópica da Terra. Não é a morte. A morte é a conclusão de um ciclo, mas é a vida que promove essa conclusão do ciclo para ter mais vida ainda. Então, foco, vamos pensar sempre na vida. Vamos pensar sempre na mudança, na coisa boa, na construção, porque tudo que é negativo é destruidor, certo? Então, vamos pensar, portanto, na vida. Essa é a mensagem que Ernest traz para a gente, né? Ou seja, a vida é a única via existente para acumular energia e água. Por isso ela tornou-se cada vez mais diversificada e complexa. Não tem outra vida, não tem outro fator na natureza que não seja a própria vida, né? Ou seja, e essa acumulação se dá pelo fenômeno da fotossíntese. Essa fotossíntese que recria energia, complexifica e leva à abundância. A folha verde é a folha verde que faz a fotossíntese, que acumula tudo. Então a fotossíntese começa lá atrás com as algas, né? Há bilhões de anos. Aí, antigamente não tinha pé de laranja, não tinha pé de jaca, não tinha pé de nada nesse antigamente geológico, né? Então, é com o tempo que as frutas ou as árvores vão sendo criadas, né? Então, esse trajeto é promovido pela capacidade fotossintética que a planta tem, certo? Então, tudo que a gente enxerga, tudo tem como fundamento a fotossíntese. O petróleo que produz a energia, que faz a tinta, que cozinha o carvão, que cozinha o feijão, o petróleo é fotossíntese, certo? As algas, os micro-organismos, né, dessa cadeia que tem como fundamento a fotossíntese, morreu, foi lá para a sedimentação,
no fundo dos mares ou dos lagos, e aí esse sedimento aprofunda, aquece no centro, pelo calor do centro da Terra, aumenta a pressão e ele vira petróleo. Então tudo é fotossíntese. Né? Tudo, nada que você pensar na vida está fora dessa condição de fotossíntese. E por que a gente pode dizer que a fotossíntese e as relações levam à condição de abundância, que é o que nos interessa? Porque a fotossíntese, ela utiliza 4 elementos que são abundantes na natureza e não tem como: água, que é abundante, radiação solar, minerais do solo e o ar. Né? Então, não tem limite para essas coisas. Se não tem limite, a fotossíntese está o tempo todo então, integrando essas coisas e fazendo tudo que existe na natureza. Por isso é que é abundante e por isso que não tem escassez. Então a gente tem que fazer uma agricultura que entenda isso, né, José? E levar lá para a construção de toda essa arquitetura agrícola, né, vamos chamar assim, que tem como fundamento a sintropia e a abundância. Então não há lugar para pobreza, não há lugar para miséria, não há lugar para fome. Isso tudo é artificialmente criado por interesse de meia dúzia. Tá? Ernest diz também o seguinte, ele vai e volta, né? Ou seja, se o ser humano não cuidar do seu local de vida, que é a Terra, ele perde a condição, como qualquer ser, de cooperar. O fundamento da sintropia é a cooperação entre os seres. Então, o ser que perder essa condição de cooperar, certo? A própria Terra, o macro-organismo Terra, expulsa. Porque é um ser negativo. Não está construindo a vida e não está acumulando. Que é o que o ser humano está fazendo hoje. Então o ser humano está atuando como destruidor de vida. Pelo modelo social do capitalismo que a gente vive, que tudo aponta para a escassez, para a miséria, para a destruição. Enquanto isso, meia dúzia está ficando rica. Rica de dinheiro e pobre, e muito pobre, porque depende dos outros para lhe botar comida na boca. Não sabe produzir nada. Hein? É tão pobre que só tem dinheiro. É Jurandir que gosta de falar isso, né? Esse Jurandir é perigoso, né? Diz a coisa. Jurandir diz o seguinte: Jurandir Anunciação, um agricultor fantástico de Cafarnaum, onde a gente aprende com ele e vem trazer aqui para vocês, né? Então, ele diz, o cara é tão rico, como é? Repete aí. Tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, entendeu? Então, quando o ser perde essa condição de cooperar, a natureza expulsa ele do meio, que é o caso que está acontecendo com o ser humano hoje. E já tem, isso não é uma ideia apenas, um conceito teórico. Quantas civilizações desapareceram da Terra, ela explorou, certo? E as civilizações como no Egito, como na Ilha de Páscoa, né? Como tem várias experiências, vários estudos mostrando que a civilização daquele local ali desapareceu porque esgotou o ambiente, esgotou a natureza. Em vez de cooperar para crescer, explorou, desapareceu.